Temos hoje uma proposta para a transferência do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Administrativo e da Entidade das Contas para a cidade de Coimbra. E se é verdade que, em tese, os verdes nada têm a opor relativamente à transferência das respectivas instituições, também é verdade que partimos para este debate com dúvidas sobre o sentido do voto. A nossa esperança era que, durante a apresentação do projeto de lei, o PSD clarificasse alguns pontos sobre os propósitos e os fundamentos desta proposta. Mas não. Vamos aos factos. Nós olhamos para a exposição de motivos do projeto de lei e, com alguma surpresa, percebemos que o PSD está preocupado com a aproximação das instituições aos cidadãos. Mas depois lembramos-nos da quantidade de serviços públicos que o PSD encerrou durante o governo de Passos Coelho e Paulo Portas e ficamos na dúvida. De facto, por todo o país foram encerrados nesse período inúmeros serviços de saúde, escolas, postos da GNR, serviços descentralizados do Ministério da Agricultura, nomeadamente os serviços de extensão rural, entre outros serviços públicos que faziam falta às populações e que mantinham a tal aproximação das instituições aos cidadãos do que o PSD agora fala. Isto já para não falar da maior golpada na história do poder local, que foi a extinção de freguesias promovida pelo PSD e pelo CDS, que de uma assentada extinguiram mais de 1000 freguesias, com fortes prejuízos para as populações, sobretudo para as populações do interior, inclusivamente para as populações de Coimbra. Depois, diz o PSD, na mesma exposição de motivos, o seguinte: o desenvolvimento equilibrado dos vários territórios passa também por uma adequada distribuição do mapa judiciário. Então, o PSD, que encerrou dezenas de tribunais por todo o país, vem agora falar de uma adequada distribuição do mapa judiciário e da aproximação das instituições aos cidadãos? Não se percebe. E não se percebe porque, de facto, também não é fácil de perceber. O PSD encerra serviços, e muitos, inclusivamente tribunais, dispensa milhares de trabalhadores da administração pública, deixando os serviços com falta de profissionais. É o mesmo PSD que vem agora mostrar muita preocupação com a necessidade de proceder à aproximação das instituições aos cidadãos. Não é fácil de perceber. Por outro lado, há ainda um outro elemento cujo alcance nos escapa e era exatamente essa matéria que esperávamos que o PSD clarificasse neste debate. Um dos motivos que levaram o PSD a apresentar esta proposta diz respeito ao seu contributo para a independência do Poder Judicial em relação ao poder político. São palavras do Presidente do PSD, que aliás estão em sintonia com o texto da exposição de motivos que acompanha o projeto de lei. Mas nós não percebemos como e de que forma a transferência destas instituições de Lisboa para Coimbra contribui para reforçar a independência do Poder Judicial em relação ao poder político. E como até agora o PSD ainda não conseguiu explicar, nós vamos esperar até ao final do debate para ver se o PSD nos ajuda a compreender o alcance deste contributo para a independência do Poder Judicial face ao poder político, passando o Tribunal Constitucional e o Supremo Tribunal Administrativo de Lisboa para Coimbra. Muito obrigado.